a mesma expectativa dos apóstolos, aguardando a volta de Cristo, esperando esse Senhor que vem nos buscar para junto dele estarmos, para que ali possamos louvá-lo, glorificar e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Nosso tema, a segunda vinda de Cristo Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema, porém não de uma forma profunda, teológica, aquela coisa complicada para dar nó na cabeça da gente. Mas vamos ver de uma forma que seja suficientemente forte para que nós possamos estar prontos para a volta do Senhor, aguardando a sua volta, esperando ansiosamente a volta do nosso Mestre. Em Atos capítulo 1, versículo 11 diz: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Amém? E nós estamos nessa expectativa, irmãos. A mesma expectativa dos apóstolos, aguardando a volta de Cristo, esperando esse Senhor que vem nos buscar para junto dele estarmos, para que ali possamos louvá-lo, glorificar e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Nosso texto base, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 até o 11, nos fala a palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela revelação que tens para nós, meu Deus. Eu quero clamar que tu venhas falar conosco nesta noite, trazendo-nos, Pai, o entendimento para que nós possamos estar prontos para a tua volta, para que estejamos prontos para a tua volta, Senhor, para que sejamos encontrados atentos e assim possamos juntos louvá-lo e glorificá-lo e estarmos na glória para sempre. Ó Deus, fala conosco nesta noite, fala conosco, Senhor, esse é meu clamor em nome de Jesus, amém. Queridos, é certo que Jesus voltará. Muitas vezes nós não temos aquela convicção ou aquela alegria ao pensarmos na volta de Cristo, não é verdade? Nós não temos, nosso coração não bate forte quando alguém diz, Jesus está voltando. Nós deveríamos estar alegres, felizes, estarmos felizes porque é o nosso Senhor, é aquele que deu a sua vida, que vem para buscar-nos, para junto dele estarmos na glória. Queridos, quando nós estivermos nos céus, quando contemplarmos o poder do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, olha, a nossa alegria será tão intensa, tão profunda, que certamente a eternidade será um tempo pequeno para louvarmos e glorificarmos o Mestre. Vale ressaltar que se é eterno é porque não tem fim. É eterno, é contínuo, é sem fim. Mesmo assim, esse espaço sem fim será pequeno para louvarmos e glorificarmos o nosso Mestre Jesus. Cristo Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Aproximadamente no ano 4, ano 5, ano 6, antes de Cristo. Ele nasceu antes mesmo da sua época. É raro o calendário, eis o porquê que Cristo não nasceu no ano 1, mas sim
no ano 6, 5 ou 4 antes de Cristo, não há uma unanimidade com relação à data. Mas o Senhor veio com um objetivo, e o objetivo era que aqueles que viviam longe, aqueles que estavam afastados, fossem ajuntados, como a galinha que ajunta seus pintinhos debaixo das asas. Este era o objetivo de Cristo, mas sabemos que ao chegar nesta terra para aqueles que deveriam acolhê-lo, eles ou rejeitaram, ou abandonaram, e pior, ou crucificaram. Mataram a Cristo numa cruz, assassinaram a Cristo numa cruz. E a consequência disso, irmãos, é que nós hoje podemos ser chamados de filhos de Deus, porque o Senhor olhou para nós que éramos gentios porque não somos judeus, somos gentios consequentemente, mas o Senhor olhou para nós e nos alcançou nos nossos pecados, nos nossos erros, nos deu a oportunidade de sermos chamados de filhos do Senhor. Hoje nós somos filhos, como diz a palavra, enxertados na oliveira. Oh, glórias! Louvado seja o Senhor por isso, porque hoje estamos em Cristo Jesus. Mas da mesma forma, irmãos, que o Senhor foi elevado aos céus, que Ele foi assunto aos céus, Ele há de voltar para honrar o seu compromisso, para honrar a sua palavra. Como Ele honrou na primeira vinda, Ele há de honrar na segunda vinda. Eis o porquê, irmãos, que é necessário estarmos preparados para nós nos encontrarmos com Cristo Jesus, para com Ele estarmos eternamente na glória. E no primeiro tópico, Jesus voltará. Vejamos algumas afirmações. Primeira afirmação, o próprio Cristo afirma que Ele voltará. Nós lemos em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, nos diz: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glórias. E Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Também em João capítulo 14, versículos 1 até o 4, disse Cristo: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Queridos, é muita bênção, é maravilha. O Senhor Jesus se importou tanto conosco, se importou tanto, amados, que Ele disse que foi preparar-nos um lugar na glória, e certamente Ele vem nos buscar para este lugar separado e preparado para cada um de nós. Precisamos estar com o nosso coração nas mãos do Senhor, cheios dessa esperança, andando nessa esperança, igreja, da iminente volta de Cristo Jesus. Mais à frente vemos que os anjos também afirmam que Cristo voltará. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, nos diz a palavra: e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Amém, queridos? Primeiro nós vemos o testemunho do próprio Cristo dizendo que vem nos buscar. Os anjos ali, quando eles estavam contemplando a ascensão de Cristo, Jesus sendo elevado às alturas, os anjos afirmam: este há de voltar, este há de voltar. E também contamos com o testemunho dos apóstolos. Apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa reunião com Ele. Paulo afirma a respeito da volta de Cristo.
Ainda, Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A recomendação de Tiago é: sejam vocês pacientes e fortaleçam o seu coração. Irmãos, se não houver paciência, perseverança, nós não seremos bem-sucedidos por ocasião da volta de Cristo. É necessário que estejamos pacientemente na presença do Senhor, perseverando na presença do Todo-Poderoso, para que sejamos encontrados fiéis no momento que o Senhor voltar para levar a sua igreja. E sejamos ainda, irmãos, fortes, fortaleçam o seu coração. Queridos, nós somos seres humanos, somos carne. Há uma tendência muito grande em desviar do caminho do Senhor, em nos afastarmos do Todo-Poderoso. Se nós observarmos bem, melhor é ficar em casa. A nossa carne, a nossa vontade pede para que fiquemos em casa. Muitas vezes você não tem nada para fazer em casa, mas o teu corpo, o teu eu, não pede para que você venha à igreja. Mas o Senhor diz o seguinte através de Tiago: fortaleçam o seu coração. É uma luta, igreja, é uma luta que não cessará com a volta de Cristo, quando nós estaremos perfeitamente com Ele lá na glória. Estejamos prontos para este dia. Também o apóstolo João, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, e ele escreve na sua visão: disse Jesus: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. É certo que nós não somos salvos pelas obras. A Bíblia diz que somos salvos pela fé. Mas nós não podemos desassociar a fé das obras. Eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não busca a presença do Todo-Poderoso, não testemunha de Cristo, não faz nada para o Todo-Poderoso. Que fé é esta? Não existe, igreja. A fé do servo, a fé verdadeira é aquela que nos leva a morrer por Cristo Jesus, a deixarmos todas as coisas em segundo plano, para que somente o Senhor, para que somente o Todo-Poderoso seja glorificado. E isso tem um custo, irmãos, tem um custo. E muitas vezes nós não queremos pagar o preço que é exigido. O Senhor nos dá a salvação de forma gratuita, sabemos disso. É pela graça que somos salvos. No entanto, há um custo. Existe um custo, eu tenho que pagar. E esse custo, claro, é a minha perseverança na presença do Todo-Poderoso. É andar com o Senhor e mostrar em atos e ações que o meu coração é dominado pelo Mestre. Amém, igreja? Nós vemos, amados, que a volta de Jesus é testemunhada pelo próprio Cristo, também pelos anjos e ainda pelos apóstolos. Sem outras citações, procuramos ser breves nos nossos exemplos. Número 2, como será a volta de Cristo? Como será a volta de Cristo? Olha, irmãos, nessa parte aqui, há muitos que piram na batatinha, Nessa parte, misericórdia. Aqui entra o misticismo, entra as crendices, as ilusões. Nesta parte entra uma série de fatores que fogem dos princípios da palavra. A Bíblia diz, amados, apenas 2 aspectos. Primeira, que a volta do Senhor será repentina. Ou seja, Ele não avisará com antecedência: tal dia eu estarei voltando, prepara-te. Não, o Senhor não avisa para você: olha, fique pronto porque a semana que vem vai acontecer algo diferente. Aparece o profeta na frente da igreja e diz: eis que o Senhor vos fala, na próxima semana estarei voltando. Sai fora, gente, é falso profeta. Não há, irmãos, de forma alguma, um aviso prévio com relação à volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a volta será repentina, como um relâmpago.
Muitas vezes quando está chovendo, os trovões, aí você fica olhando com a câmera, eu quero filmar um relâmpago, eu quero tirar uma foto do relâmpago. Aí você pega a câmera e fica esperando ali. Espera, aí o relâmpago sai do lado de cá. Aí você volta, agora é aqui. Você espera com a câmera pronta, filmando. Aí o relâmpago vem do outro lado. Gente, é impossível definirmos onde o relâmpago há de mostrar-se. Da mesma forma, a volta do Senhor, ele diz, ouça, Lucas 17, 24, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Amém? Nós não sabemos de onde vem, porém, ele virá. É certo que virá. Não é possível determinar se deste lado ou deste, leste, oeste, sul, norte, não, é impossível definirmos. Mas com certeza a volta do Senhor acontecerá e será repentina. Não dará tempo preparar-nos para nos encontrarmos com Cristo. Eis o porquê do preparo antecipado. Não será possível. E ainda, irmãos, em Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44, Jesus mostra que a sua volta será como a visita indesejada do ladrão. Se todos nós soubéssemos o dia que o ladrão pretende entrar na nossa casa, estaríamos preparados, esperando ele. Quando ele chegar, vou dar uma porretada na cabeça daquele ladrão. Vou dar uma porretada nele. Mas nós não sabemos o dia. Quando entraram lá em casa, saímos à tarde. Uma hora inimaginável, ladrão entrar, arrombar a residência no meio da tarde. Mas é assim que acontece. Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44. Porém, considerem isto, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. É assim, queridos. O Senhor Jesus diz que devemos estar continuamente preparados. Dia após dia, hora após hora. Na verdade, segundo após segundo. A nossa vida, ela precisa estar em sintonia contínua com Deus. Uma sintonia, irmãos, sem espaço, sem pausa. Necessário retirarmos da nossa vida a tecla de pausa. Muitas vezes nós queremos pausar. Pausamos a nossa vida. Não existe pausa na vida do servo do Senhor. Nós temos a necessidade de estarmos continuamente diante do altar do Todo-Poderoso. E quando nós estamos nesta comunhão verdadeira, profunda, real com o Todo-Poderoso, com certeza, a volta de Jesus não será surpresa, porque estamos preparados para a sua volta. Você está preparado para a volta de Jesus? Se Cristo viesse, chegasse neste momento, tu subirias com Ele? Olha, se você pensou, se você pensou um pouquinho, será? Prepara-te, está faltando preparo. Essa resposta é na lata, é na bucha. Tem que ser assim, tem que ser assim. Como será a volta de Cristo? Será repentina, como um relâmpago, como a chegada de um ladrão. E também será visível, será uma volta visível. Dizem por aí que Jesus já voltou de forma invisível. Para justificar uma data que definiram que Cristo voltaria, e falaram que a volta de Jesus foi invisível. Foi uma volta invisível de Cristo. Mas não existe. Não existe volta invisível do Senhor. A palavra diz que da mesma forma que Ele subiu, do modo como Ele subiu. Atos capítulo 1, versículo 11. Virá do modo como vocês ouviram subir. Ou seja, irmãos, ali estavam reunidos aqueles que amavam a Cristo. E o Senhor foi assunto aos céus na sua presença. Eles contemplaram Jesus sendo elevado e sumir nas nuvens. A volta do Senhor Jesus será visível da mesma forma. Porém, até você contemplar Jesus e Ele chegar até você, não terás tempo para te acertares com Cristo Jesus. Não haverá tempo hábil
para consertos, para arrependimento e para confissão de pecados. E ainda, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz a palavra: todo olho o verá, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Amém? Queridos, não há dúvida. Primeiro, não há dúvida da volta de Cristo. Ela será uma realidade. E ainda, queridos, não há dúvida de como será a volta do Senhor. É certo que você há, talvez, de ler ou de ouvir muitas explicações para a volta de Cristo Jesus. Mas a Bíblia fala que ela será repentina e visível. Não de uma forma diferente, repentina e visível. Nós precisamos estar prontos para a volta de Cristo. A nossa carne, o nosso entendimento, a nossa sabedoria, a sapiência do homem, o conhecimento talvez teológico do homem, faz com que a nossa ideia da volta de Jesus seja longínqua. Daqui a 10 anos, 20 anos, 50, 100 anos, 500. Olha, pode ser, irmãos, mas o preparo é como se fosse no próximo minuto. Esta que é a realidade. Nós precisamos estar preparados como se Cristo fosse voltar no próximo minuto. É essa a recomendação do Senhor. É esta a recomendação do Todo-Poderoso. Número 3. Quando será a volta? Quando será a volta? Vez ou outra nós temos visto as pessoas definindo data da volta de Cristo. O fim do mundo seria no ano 2000. Não aconteceu. Depois teve um tal de um calendário maia, em que muitos crentes achavam que Jesus ia voltar. Não aconteceu. E vai por aí. Crentes famosos têm determinado a data da volta de Cristo Jesus. E todos, com certeza, são envergonhados, e aqueles que se aventurarem em marcar o dia da volta de Cristo há de serem envergonhados. É impossível, irmãos, é impossível. Da mesma forma que eu posso falar para vocês que Cristo há de voltar nos próximos 30 dias, posso afirmar que Ele há de voltar nos próximos 50 anos, ou nos próximos 200 anos. É a mesma base, ou seja, não há como determinar uma data. Aí aparecem aqueles loucos pirados que precisam rasgar a Bíblia e inventam umas contas muito loucas, porque somando 1 com 1 são 2, com mais 3, etc. E vai somando a coisa. Depois puxa a raiz quadrada, multiplica por 50. Aí eles conseguem encontrar uma data. Já ouviram a respeito desses números magníficos? Tem muita gente conseguindo determinar a volta, o dia, o mês da volta de Cristo através da numerologia, a numerologia bíblica. Isso é coisa do cão, viu, igreja? Numerologia não é do Senhor, é adivinhação, não pertence ao reino dos céus. Ah, mas é a Bíblia, é o rabino, não sei quem, é o sacerdote lá de Israel que fez a conta. O povo de Israel precisa ainda aceitar a Jesus Cristo. Infelizmente estão esperando a primeira vinda de Cristo, jamais a segunda vinda do Senhor. Mas, amados, a Bíblia nos afirma de forma clara, taxativa, ninguém sabe a data. Ninguém sabe a data. Mateus capítulo 24, versículos 36 e 37, ouça. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando nós lemos um pouco a respeito da história de Noé, nós vamos descobrir que havia um sinal. Qual era o sinal? A arca. Noé construiu a arca. A arca estava pronta. Mas quando começaria as chuvas? Ninguém sabia. Hoje nós temos visto da mesma forma. Nós temos visto os sinais. Os sinais estão aí, e você pode talvez olhar e ver a crueldade do homem, a malignidade do homem. Nós temos visto o pecado que aflora de uma forma assustadora, tantas coisas ruins, sim, é um sinal.
Os dias que parece que são abreviados, passa tão rápido que nós não estamos sentindo o tempo passar. Parece que os dias foram abreviados, a Bíblia diz que os dias seriam abreviados. Enfim, temos visto que são sinais da volta de Cristo. Agora podemos definir quando? Esse século, próximo século? Impossível, igreja, impossível. Uma coisa é certa, Ele há de vir, e todos aqueles que se atrevem a definir uma data, esses com certeza serão envergonhados. Eu concluo o seguinte: Jesus voltará numa data em que nenhum ser humano pensou, imaginou ou definiu como volta de Cristo. Hoje são 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões sobre a face do planeta. Com certeza, a volta do Senhor Jesus, nem mesmo pensada será por um desses 7 bilhões de habitantes. Evidentemente que isto é uma tese, é uma conjectura da minha parte. A Bíblia não fala a respeito disso. Porém, eu entendo dessa forma. Amém? Ainda, os sinais indicam que a volta de Cristo está próxima. Vamos ver alguns sinais, amados. No entanto, eles não são claros também. O primeiro sinal, a restauração de Israel. Romanos capítulo 11, versículos 25 a 27, diz a palavra: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Amém? Muitos teólogos, estudiosos desses assuntos escatológicos, eles afirmam que o Estado de Israel é um sinal para as coisas finais. Há aproximadamente 70 anos atrás, Israel voltou a ser um Estado. Vale ressaltar que há mais de 2000 anos que Israel não era Estado. Israel deixou de existir antes de Jesus. Naquele tempo, no tempo de Jesus, Israel era uma província do Império Romano. Não era um país. E voltou à existência no século 20, há aproximadamente 70 anos atrás, não me lembro quantos anos exato. E muitos acham que Israel voltar a ser um Estado é um sinal da iminente volta de Cristo Jesus. No entanto, nós entramos em questões teológicas em relação a isso. Eu particularmente, amados, claro, é um entendimento particular. Eu particularmente entendo que nós somos o Israel de Cristo. Nós, hoje, a igreja do Senhor, é o verdadeiro Israel de Cristo. Ou seja, não o Estado que ainda rejeita o Senhor Jesus, que ainda rejeita. Israel não reconhece Cristo Jesus como Messias, aquele que nasceu 2000 anos atrás. Eles entendem que era um profeta, apenas um profeta, e aguardam o nascimento do Messias. É brincadeira? Estão esperando Jesus nascer. É assim, aguardam o nascimento de Cristo. Ou seja, não há um vínculo real, verdadeiro, daquele Estado com Cristo, com Deus. Eles continuam rejeitando, como rejeitaram há 2000 anos atrás. Portanto, amados, vemos que o Senhor nos chamou como filhos, nos fez a sua nação, o seu povo. Nós somos, em Abraão, o Israel de Deus. Eu entendo dessa forma, porém, é uma questão discutível, não entraremos em discussões com relação a isso. Mas uma coisa é certa, o Senhor tem levantado o seu Israel. A igreja está aí, infelizmente deturpada com tanto falso profeta nesses últimos tempos, que também é um sinal da iminente volta de Cristo. No entanto, é a igreja que existe, que mostra, que prega a palavra do Senhor. O segundo sinal, derramamento do Espírito. Joel capítulo 2, versículos 28 até o 30. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, no Pentecostes, e de lá para cá não parou de acontecer. Nos diz a palavra: e acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão,
e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Essa profecia se cumpriu inicialmente em Atos capítulo 2. No entanto, vemos que quando o Espírito foi derramado na igreja primitiva, aqueles não falaram línguas estranhas como hoje é defendido pelas igrejas pentecostais, mas eles falaram idiomas. Essa ideia que para ser batizado no Espírito necessário é falar línguas estranhas, não há uma base bíblica. Até porque o apóstolo Paulo, ele fala muito em relação ao dom de língua e não dá esse destaque todo para o mesmo, não dá esse destaque. O destaque que o Senhor nos dá é que aqueles que possuem o Espírito, estes serão cheios da graça do Todo-Poderoso. E sabemos que essa profecia se cumpriu e se cumpre a cada dia na vida daqueles que amam o Senhor. Portanto, é um dos sinais que indicam a proximidade da volta de Cristo. E o terceiro sinal, todas as nações, etnias, serão alcançadas pelo Evangelho. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha só, queridos, quando nós olhamos para esta profecia, para esta palavra de Cristo com relação à pregação do Evangelho, nós podemos entendê-la de duas formas. As nações de forma nominais ou etnias. O Evangelho foi pregado na Ásia, na Europa, na África, as etnias. Ou nação a nação. Quando nós vamos para as nações, há um detalhe até assustador. Há muitas nações que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Muitas nações. E eu quero citar mais uma vez meu exemplo da viagem à Índia. Quando nós chegamos naquele lugar, foi um choque. Haja vista que, conversando com as pessoas, muitos nunca ouviram a respeito de Cristo Jesus. Não fazem ideia de quem é Cristo. No entanto, sabiam quem era Pelé, Neymar, entre outros jogadores de futebol. Interessante que esses homens humanos, naturais, eles conseguem serem reconhecidos em todo o globo. Todo mundo sabe, não importa a língua. Mas sabe quem é o Pelé, sabe quem é o Neymar e outros famosos aí. Mas, em relação a Cristo, não fazem ideia de quem seja. Há vilas, há estados na Índia, que o Evangelho ainda não chegou, igreja. Que o Evangelho não chegou, que não fazem ideia. Já pensou, uma pessoa que nasce, para nós é até inconcebível, não é verdade? Mas a pessoa nasce, vive 80 anos, 90 anos, nunca ouviu falar de Cristo? Não faz ideia de quem seja Cristo? Algo interessante que havia ali umas pessoas que nos conduziam nos tuk-tuk, e eles falam inglês. Eu não falo inglês, mas havia pessoas com a gente que falavam e traduziam. E foi pedido para que nos levasse à igreja tal. E o camarada perguntou: o que é uma igreja? O que é uma igreja? Nem mesmo sabia o que significava a palavra igreja. O que era uma igreja? Nós tivemos em Jodipu 1.100.000, 1.200.000 habitantes. Conforme o pastor local, 16 igrejas. Eram 16 igrejas e igrejas pequenas, 50, de 100 membros para baixo. 1.200.000 habitantes. E olha que essa cidade ela é bem aberta por ser uma cidade turística. Lá tem gente de todas as nações, sempre tem alguém ali. O turismo é muito forte nessa cidade. Mesmo assim, o Evangelho não fincou raízes naquele lugar ainda. E há vilas, conforme o pastor local, há vilas em que os pastores missionários são perseguidos. Igrejas são queimadas, porque eles não aceitam que apareça alguém falando de um Deus diferente. Não aceita. Como a Índia, a China, o Japão, entre outros muitos países que ainda, irmãos, não conhecem a Cristo Jesus, não reconhecem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador.
nós precisamos nos dispor a pregar o Evangelho. Aqui no Brasil o Evangelho está saturado. Chegou a um ponto que o Evangelho tornou-se ruim. Tornou-se ruim, por incrível que pareça. São tantas igrejas falsificadas na nossa pátria que o Evangelho perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade. Muitos olham para um pastor e chamam o cara de ladrão. Lá vai um ladrão. Por que ladrão? Porque é pastor. Está roubando o dízimo, está roubando o povo através dos dízimos e ofertas. Infelizmente, essa é uma realidade na nossa nação hoje. Mas é um sinal da volta de Cristo. Temos que orar, igreja. Quem não pode ir, tem que orar. Temos que orar. Isso todos podem fazer. Dentro do possível, colaborarmos com missões, fazermos alguma coisa. Nós olhamos no Brasil e vemos líderes construindo palacetes. Quando que, na África, por exemplo, nem vou falar da Índia, mas na África, as pessoas congregam debaixo de barracos de lonas, de palhas e coisa desse tipo. Sentam no chão. Quando nós estivemos em Amatanda, lá em Moçambique, nós fomos numa igreja que, além de ser coberta de palha, as laterais eram de palha e as cadeiras eram troncos no chão. E o cimento? Porcelanato? Oh, beleza? Não. Terra batida. E estavam ali felizes, cantando e glorificando o Todo-Poderoso. No entanto, se a igreja do Brasil, igreja muito rica, a igreja do Brasil é muito rica, se a igreja do Brasil entendesse a necessidade daquele país onde o povo tem fome do Evangelho, mas não tem dinheiro, gente, eis o porquê não tem interesse em Moçambique. As igrejas não têm interesse na África, porque são pobres, não têm dinheiro. A igreja quer dinheiro. Elas querem fontes de recursos. Não investir, elas querem receber. Mas, se a igreja local, a igreja do Brasil, com 20 mil reais constrói-se um templo em Moçambique. Um templo grande. 20 mil reais. Muitas igrejas têm seus dízimos de 100, 200, 300 mil por mês. Gastam em som, em carro de luxo para pastor, palacetes e coisas assim, mas não gastam com o Evangelho, não gastam com a palavra do Senhor. Esses com certeza serão cobrados na iminente volta de Cristo. 4. Qual o propósito da volta de Jesus? Qual o propósito? Como eu disse antes, amados, nós não entraríamos em enunciados teológicos. Nós estamos apenas mostrando pontos que são reais, que são fundamentais para a nossa fé. Coisas compreensíveis, sem discussão teológica, porque não é este o caminho, nosso objetivo não é este. Qual o propósito da volta de Jesus? É o tópico 4. Primeiro, buscar os seus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, glórias! Aleluias! O Senhor virá buscar os seus. Quem são os seus? Os vivos. Olha a missão vivos aí. Mas além da missão vivos, todos aqueles que são vivificados no sangue de Cristo Jesus. O Senhor virá com esse objetivo, irmãos, buscar aqueles que o amam. E o segundo objetivo, julgar. O Senhor virá como juiz. Mateus capítulo 25, versículo 31 até o 33 diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Amém? Queridos, eu até fiz um Minutos Vivos falando a respeito disso. Muitas vezes as pessoas olham para Jesus e vê Jesus como se fosse uma mosca morta. Uma pessoa sem sal, sem sabor, sem ação. Ah, Jesus é amor, é paz e amor. E olha só por esse aspecto e esquecem que Jesus, ele é juiz. Ele virá para julgar todos nós. E aqueles que estão em paz com ele, amém? Serão colocados à sua direita. Oh, glórias, aleluias.
Porém, aqueles que forem encontrados em falta com o Todo-Poderoso, esses hão de ouvir: malditos, apartai-vos de mim para o sofrimento eterno. Mais ou menos nesses aspectos. Essa é uma verdade. Nós temos que entender que o Senhor virá como juiz. Ele há de julgar, irmãos, julgar cada um daqueles que já morreram e aqueles que estiverem vivos na sua volta. Porém, todos hão de apresentar-se diante do trono do Senhor. Estejamos prontos, sem culpas, que nós sejamos encontrados lavados e purificados no sangue de Cristo Jesus. Irmãos, isto é muito mais sério do que parece. Certamente, quando eu falei isto, não causou nenhum tipo de espanto a você. Não causou nenhum choque. É porque nós estamos acostumados com a ideia que Jesus é amor. Jesus é amor, eu posso fazer qualquer coisa. Tem até crente que acha que no dia final, porque Jesus é amor, ele vai achar um jeitinho lá para mim, ele vai dar um jeitinho para mim. Não existe, queridos. Não existe. Irmãos, nós temos que estar preparados. Porque Jesus há de voltar. Se nós não contemplarmos Jesus voltando das nuvens, é porque morremos antes. Mas se morremos, selamos o destino e certamente nos apresentaremos diante do Mestre. Necessário um preparo, igreja. Irmãos, não subestimemos a Cristo Jesus, de forma alguma. Amém? Você está preparado para a volta de Cristo? Será que está preparado, igreja? Será que Elias Rios está preparado para a volta de Cristo? Será que eu estou preparado? Eu tenho que vigiar, eu tenho que refletir na minha vida, eu tenho que, dia após dia, morrer para mim, morrer para o pecado, para que eu seja vivificado em Cristo Jesus. Isso se aplica a cada um de nós. É muito sério, irmãos, muito sério. A Bíblia diz, amados, que na volta de Cristo, na vinda de Cristo, Ele reunirá os salvos que já tiverem morrido, pois serão ressuscitados primeiro. Depois, nós, aqueles que estarão vivos nesta ocasião, serão arrebatados. Haveremos de nos apresentar diante do Todo-Poderoso. 2. Você não tem que querer se preparar. Entenda isso. Eu tenho que me preparar. Não. Você tem que estar preparado. Não é para o futuro. Não é para amanhã, depois de amanhã, próximo mês, próximo ano. Não, gente. É para agora. É presente. É hoje. Com Cristo se vive, não o passado, nem tampouco o futuro. Cristo vive-se no hoje, no presente, no agora. Nós vivemos, é o agora no Senhor. E não esqueça, irmãos, ficar só pensando na vinda de Jesus, só pensando na salvação, não resolve esta questão. Não resolve. É atitude. Eu tenho que pensar e permitir que o Espírito Santo fale comigo. Que eu ouça a voz do Espírito e que eu pratique a vontade do Senhor. Necessário é que esteja assim com cada um de nós. Amém? Amados, a segunda vinda de Cristo ou a volta de Cristo, ela será uma realidade. Nós precisamos estar prontos. Cristo afirmou que Ele voltará. Os anjos falaram que Cristo voltará. E os apóstolos fizeram a mesma afirmativa. A Bíblia diz que será repentina, como relâmpago, como ladrão que invade uma casa, sem aviso prévio. E ainda, que todo olho o verá. A volta de Jesus será visível a todos que estiverem vivos. Quando será a volta? Impossível definir uma data. E aqueles que a definem são falsos profetas, inspirados pelo diabo, não têm parte com o Senhor. E se não se arrependerem em tempo hábil, não herdarão o reino dos céus. Qual o propósito da volta de Cristo? Buscar os seus, para que estejam junto com Ele e julgar também, julgar aqueles que não querem saber da sua obra de redenção. Estejamos preparados para a iminente volta de Jesus. Quando será? Breve. Breve será a volta de Cristo.
Nos contentemos com a brevidade, no entanto, estejamos preparados para que a volta do Senhor Jesus seja no próximo segundo. Continuamente preparado para esta volta maravilhosa. Nos alegremos com o nosso Senhor, porque Ele não nos desamparou. Ele virá buscar-nos para estarmos eternamente com Ele na glória. Oh, glórias! Aleluias! Louvando, exaltando, honrando o nosso Senhor para todos sempre. Amém, igreja? Vamos orar, finalizando esta palavra para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que na sua simplicidade, porém que ela seja guardada no coração. Que haja, meu Deus, o esperar ansiosamente, Pai. Ansiosamente esperar pela tua volta. Ansiosamente esperarmos pelo teu retorno para nos buscarmos, para estarmos contigo, Senhor. Prepara-nos, Pai. Fala conosco, Senhor. Oh, Deus, toca no nosso coração. Toca, Senhor, para que nós possamos entender a necessidade de estarmos continuamente prontos, em comunhão contigo, para no dia eterno estarmos continuamente contigo, Senhor. Oh Deus, abençoe a tua igreja, guarda a tua igreja, envolva a tua igreja. Esse é meu clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 804.